Boa noite, meus irmãos. Que alegria poder participar com os irmãos, mesmo de forma virtual ainda, no culto de louvor e adoração ao nosso Deus, o único merecedor da nossa adoração e do nosso louvor. Então queremos dar início ao nosso culto desta noite com algumas informações. Eu quero dizer da experiência que estamos tendo na Escola Bíblica Dominical. O diácono Érico pôde nos dirigir nesta manhã sobre os atributos de Deus, e foi uma experiência muito boa, mesmo no Zoom. A participação dos irmãos tem sido uma experiência muito agradável e muito abençoadora. Também os nossos cultos de quinta-feira, quando nós estamos estudando e refletindo sobre as epístolas de João, e o quanto temos aprendido, como é maravilhoso conhecer mais a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isto. Quero dizer da minha gratidão aos irmãos, que mesmo sem poder vir à igreja, continuam com a sua fidelidade na manutenção dos compromissos com a igreja e da igreja com todas as outras necessidades. Então, que Deus abençoe os irmãos, que sejamos abençoados e possamos viver a nossa fé, mais do que nunca firmados no Senhor. Vamos dar início ao nosso culto nesse instante. Vamos louvar ao Senhor. Coração,
Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor e ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Queridos irmãos, é com muita alegria que nesta noite nós queremos agradecer a Deus a vida da Giovana. Gabriela agradece muito as orações dos irmãos. Durante todo o tempo da gestação dela, estivemos orando, carregando tanto a Gabriela como a Giovana também nas nossas orações diante do Senhor. E a Giovana nasce num momento difícil, né, de isolamento, pandemia, circunstâncias totalmente diferentes. E sobretudo, agradecemos a Deus pelo presente que o Senhor deu. Nós reconhecemos que é do Senhor. Nós queremos primeiramente agradecer a Deus.
E vamos aproveitar este culto, e é o desejo também da Gabriela, de consagrá-la ao Senhor, de dedicá-la ao Senhor, agradecendo e consagrando, suplicando a bênção e o cuidado do Senhor sobre a vida da Giovana, todos os dias da vida dela, que ela possa crescer, e possa conhecer a Jesus, e viver uma vida saudável, e sobretudo, diante do Senhor. Então eu queria chamar os meus irmãos, primeiramente, como disse, para orarmos juntos, agradecendo a Deus pelo cuidado do Senhor e pelo presente do Senhor. E também, nós vamos consagrá-lo ao Senhor, suplicando a bênção e o cuidado do Senhor sobre a vida toda desta pequena Giovana, que já nasce num momento tão crítico da nossa humanidade. Já é uma vencedora, não é? Então vamos louvar ao Senhor, nós vamos agradecer ao Senhor, nós vamos orar ao Senhor. Quero convidar a você a fechar os seus olhos e orar comigo nesse instante. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós estamos muito, muito gratos e felizes pela chegada da Giovana. Reconhecemos, Senhor, que é um presente do Senhor. E sabemos que o Senhor pôde abençoá-la durante todo o crescimento dela dentro da barriguinha da sua mãe. E agora ela nasce e começa a viver, Senhor, num momento tão difícil e tão conturbado da história, da nossa história, da humanidade em geral. Agora, Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, te glorificamos e te agradecemos pela vida da Giovana. Obrigado pela paciência, pelo cuidado, pelo amor que o Senhor deu à mamãe, a Gabriela, para com a sua filha. Suplicamos que tu possa abençoá-la, abençoar o papai também, para que ele possa ter amor e cuidado com a Giovana também. Senhor, nós consagramos e dedicamos a pequena Giovana ao Senhor. Suplicamos que os teus cuidados, a tua proteção, o teu amor, a tua graça possam cobrir a Giovana, que ela possa crescer em estatura, mas também em inteligência e no conhecimento de ti, Senhor, para que no momento propício ela venha a entender e aceitar Jesus como Salvador da vida dela, viver uma vida nesta terra que glorifique o teu nome, que testemunhe do teu amor e que revele a todos o teu cuidado e, sobretudo, a tua presença na vida dela, na vida da Giovana. Aceita, Deus, a nossa gratidão e ouve a nossa súplica quando te pedimos o cuidado, a proteção sobre a vida da Giovana. Peço ainda, Senhor, que o Senhor dê sabedoria e o discernimento para que papai e mamãe possa criar Giovana na tua presença, com valores morais, éticos e espirituais que venham do Senhor, porque assim serão felizes, feliz será Giovana e as gerações futuras que hão de dar continuidade a esta família. Derrama a tua paz, a tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a Giovana e a Gabriela. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero chamar a sua atenção para a leitura do nosso texto, que se encontra no Evangelho segundo Mateus, escreveu, capítulo 28, versículos de 1 a 10. Leiamos o que nos diz a palavra de Deus. No final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vinde ver
onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para Galileia. E ali o vereis, e como vos digo. E retirando-se elas, apressadamente do sepulcro, tomada de medo e grande alegria, correram e anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Louvado seja o nome do Senhor pela ressurreição de Cristo Jesus, que nos justifica como servos e salvos pelo sangue de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te adoramos por este momento de culto, pela tua palavra, pelo teu grande amor por nós, ao ponto de enviar o teu Filho Jesus Cristo a este mundo, e ali ele morreu na cruz em nosso lugar, e o seu sangue perdoou os nossos pecados, e ele ressuscitou no terceiro dia, justificando-nos diante do Senhor para a vida eterna. Aceita, Deus, o nosso louvor e a nossa adoração. Reconhecemos que o Senhor é Deus absoluto, soberano das nossas vidas e deste tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais único inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com brisa pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está em primeiro lugar.
vou sentir a paz de Deus, o seu poder e amor profundo. Eu posso estar onde for, estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. A realidade da esperança. É sobre isso que precisamos e desejamos refletir nesta noite. Eu acredito que a palavra esperança é uma das palavras mais carregadas de emoção. E em qualquer idioma, em qualquer língua, quando a falamos ou quando ela é falada, o impossível de repente se torna possível. A escuridão é superada pela luz. E o desespero se transforma em alegria quando esta palavra é mencionada. Foi exatamente isto que aconteceu quando um grupo de mulheres, conforme o texto que lemos antes, chegou ao túmulo de Jesus na manhã daquele domingo para ungir o seu corpo com especiarias. Dias antes, elas tinham visto Jesus morrer de forma horrível, e juntamente com ele também todos os seus sonhos. Embora elas acreditassem que ele era o Messias, que ele veio resgatar o seu povo e estabelecer o seu reino em Israel, parecia que ele havia morrido como qualquer pessoa comum, como qualquer outra pessoa. Mas, como lemos no texto de forma extraordinária e maravilhosa, ao se aproximarem do sepulcro, e elas esperam encontrar o corpo de Cristo, de Jesus, ali naquele lugar, jamais imaginavam encontrar um anjo sentado na pedra que havia antes bloqueado a entrada daquele túmulo. Certamente elas não estavam preparadas para a mensagem do anjo. O anjo, ao olhar para aquelas mulheres dos céus, anunciou, dirigindo-se a elas, o anjo disse: mulheres, não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. E aquelas mulheres, de forma surpresas e talvez estarrecidas naquele momento, se dirigem até aquele lugar. Eu imagino a surpresa daquelas mulheres também ao encontrar com Jesus. Primeiramente, elas vão ao túmulo e encontram o túmulo vazio.
E naquele lugar encontra o anjo que anunciava que Jesus não estava ali, mas havia ressuscitado, ele ressurgiu. E mais adiante, nos versículos 8 e 9 deste mesmo capítulo de Mateus 28, o texto nos narra algo de tremendo e extraordinário que aconteceu na vida daquelas mulheres. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, ao perceber que Jesus ali não estava, e nos diz o texto, tomadas de medo e de grande alegria. Que interessante, né? Que ambiguidade, medo e grande alegria. Nos diz o texto, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Que experiência! Naquele momento tudo mudou. Suas lágrimas foram substituídas por uma alegria indescritível. Jesus havia vencido o maior inimigo da humanidade, a morte. Aquelas mulheres sentiram uma fé revitalizada. Ao pensar sobre isto, ao refletir sobre isto, ao ver esse texto e a manifestação do poder de Deus na ressurreição de Cristo e no anúncio àquelas mulheres, eu penso que, assim como aquelas mulheres, nós podemos viver a mesma confiança por causa da ressurreição de Cristo. E por isso nós temos a esperança, não apenas para o futuro, mas também para o passado e para o presente. Primeiro, a esperança para o nosso passado. É isto mesmo. Quando pensamos em esperança, sempre imaginamos algo para o futuro que talvez tenhamos ou não. A esperança que a Bíblia nos ensina é algo completamente diferente, porque não é uma expectativa de algo que possa acontecer ou não no futuro, mas a esperança que a Bíblia nos relata, a esperança que Cristo nos traz, ela não apenas nos direciona com certeza ao futuro, mas ela aponta para o passado e para o presente. E quero destacar primeiramente a nossa esperança para o nosso passado. Quando o apóstolo Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 17, Paulo diz, e se Cristo não ressuscitou, em vão é a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Sabe, a ressurreição de Jesus nos assegura que todas as nossas falhas, erros e pecados do passado, bem como do presente e do futuro, foram completamente cobertos pelo seu sangue. Quantos de nós carregamos o peso do nosso passado? Por coisas que cometemos ou por outras que não realizamos. E trazemos conosco algo do passado sobre nós. Mas a Bíblia nos ensina, porque Cristo morreu na cruz e ressuscitou, todos os nossos pecados foram perdoados. E eu não preciso carregar o peso assim do meu passado sobre os meus ombros. O Senhor perdoou a todos. Quão difícil é quando alguém muda de vida, quando alguém muda de atitude e ações. Mas para muitos, as ações, as atitudes do passado continuam presentes na mente e nos corações dessas pessoas. Com Deus não é assim. Quando eu falo da esperança do passado, é porque o Senhor perdoou e o meu passado não existe diante do Senhor. Quando Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 4, versículo 25, ele diz, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitados por causa da nossa justificação. Sim, a morte de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado, nos perdoa de todo o pecado, mas a ressurreição nos traz esperança, porque nos traz a justificação diante de Deus. Isso prova que o sacrifício de Cristo Jesus, na cruz do Calvário, foi o suficiente
pagou todo o preço necessário e possível, e mais do que isso, foi aceito pelo próprio Deus como o pagamento da nossa dívida diante do Pai, para a remissão dos nossos pecados e a salvação da nossa alma. Entendemos que a morte de Cristo na cruz nos trouxe o perdão dos nossos pecados, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E a ressurreição de Cristo nos trouxe a justificação, o que nos faz pessoas dignas diante do Senhor, em livre acesso diante do Senhor, e nos dá a certeza da nossa salvação. Quando falamos da experiência do pecado, é porque Jesus morreu na cruz em nosso lugar, e a ressurreição de Cristo nos trouxe a justificação. O pecado que existia no passado não existe mais, os meus erros foram esquecidos pelo próprio Deus, e agora eu vivo de forma diferente. Mas também a ressurreição nos traz a esperança para o nosso futuro. A ressurreição também é a razão pela qual podemos ter confiança em nosso futuro. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque a nossa esperança é sobretudo na eternidade, onde haveremos de viver para sempre com o Senhor. A esperança do futuro é sobre os cuidados do Senhor para conosco. Sim, se o passado é que o nosso pecado, as nossas falhas foram perdoadas, o presente, o futuro é que vamos ter o Senhor cuidando à nossa frente, abrindo portas, movendo as coisas ao nosso favor, criando circunstâncias e derramando sobre nós as bênçãos e realizando em nós o projeto que Ele planejou para nós. Mas também o futuro nos garante a certeza da vida eterna, os nossos pecados foram perdoados e o nosso nome foi escrito no livro da vida. A certeza é a vitória em Cristo Jesus nesta vida e a eternidade com o Senhor para sempre. Mas esta esperança também é para o nosso presente. Ela alcança o nosso presente. Quando João, o apóstolo do amor, escreve no seu evangelho, capítulo de número 16, versículo 7, João, nós lemos, o próprio Jesus declara: mas eu vos digo a verdade, convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Sabe, irmãos, quando o Senhor Jesus ressuscitou e deixou esta terra e voltou para os céus, Ele deixou conosco o Espírito Santo. E o nosso presente é o Espírito Santo em nós, nos conduzindo, nos dando discernimento, nos direcionando, na verdade, para a glorificação de Deus e para a edificação do corpo de Cristo. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3, Pedro diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma nova ou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Você entende isto? Como é maravilhoso pensar nisto. Sabe, hoje geralmente associamos esperança com desejos otimistas, mas incertos para o futuro. No entanto, não há nada de ambíguo sobre a esperança do crente, porque ela é baseada na palavra de Deus, que é sempre verdadeira e eficaz. Pense na esperança que a ressurreição de Cristo traz para você pessoalmente. Primeiro, pense comigo. Você tem certeza de que Deus perdoou os seus pecados e o declarou justo?
Foi para isso que o Senhor morreu na cruz. Mas você tem certeza, absolutamente? A sua resposta sempre é baseada no que a Bíblia diz ou em seus próprios sentimentos ou falhas? Porque se nós caminhamos pelos nossos sentimentos, eis os altos e baixos. Se nós caminhamos pelas falhas, eis aí, um dia temos a salvação, outro dia não temos, um dia somos justificados, outro dia não somos, um dia estamos com Deus, outro dia não estamos, e estas oscilações nos levam a uma crise espiritual tremenda. Sabe, eu tenho que entender que o Senhor morreu na cruz em meu lugar, perdoando os meus pecados, e ressuscitou, me justificando diante do Pai. E os meus pecados e as minhas falhas são justificadas. E eu tenho certeza que no momento que a minha vida se encerrar nesta terra, eu irei viver para sempre com o Senhor nos céus. Não por aquilo que eu fiz ou deixei de fazer, não pelas minhas bondades e caridades, não pelas minhas boas obras, não porque eu deixei de fazer isto ou aquilo, mas porque Jesus morreu em meu lugar, porque Jesus perdoou os meus pecados, porque o sangue de Jesus me purifica de todos os pecados, porque Jesus ressuscitou e me justifica diante do Pai, e eu sou justo diante de Deus, e eu tenho uma morada eterna garantida, e o Senhor é Senhor absoluto da minha vida. Sabe, eu pergunto a você, sua vida é caracterizada pela firmeza de esperança? Ou as circunstâncias muitas vezes fazem o que você não quer, ou faz com que você se esqueça das promessas de Deus? Porque se agimos pelas circunstâncias, não perceberemos, não sentiremos e não viveremos as promessas do Senhor sobre nós. Só quando nos sentimos perdoados e justificados diante do Senhor, é que compreendemos, sentimos e vivemos as mais ricas e poderosas promessas de Deus sobre as nossas vidas. Sabe, se você precisa de renovação, o lugar para ir é a palavra de Deus, é buscando nela, sim, o alimento, a revelação de Deus para a sua vida. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, Paulo diz: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Também quero dizer para você, a sua esperança futura no céu é uma lente estabilizadora através da qual você vê toda a vida, ou é algo que você raramente considera? Como você vê e entende isto? A esperança da glória de Deus não é algo sem relação à vida. Não só nos dá uma perspectiva eterna sobre nossos sofrimentos, dificuldades, problemas e adversidades em nossas vidas nesta terra, mas também tem o efeito purificador em nossas vidas. Por isso, João, o apóstolo do amor, escrevendo na sua primeira epístola, capítulo 3, versículos 2 e 3, João diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e assim mesmo se purifica de todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Deixe-me meditar com você em alguns textos. Eu sempre, ao pensar sobre um tema e um assunto, eu gosto de buscar na palavra de Deus textos relacionados, porque na Bíblia encontramos as mais belas verdades sobre todos os temas, as respostas para todas as questões, as orientações para todas as possibilidades e impossibilidades da vida. E sabe, vamos meditar sobre alguns textos. Primeiro, o que Paulo diz quando escreve aos Romanos capítulo 15, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança.
Esse texto nos convida a pensar justamente sobre isto, que tudo que foi escrito a fim de que pela paciência, isto é, na esperança, e esperando do Senhor e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. A Bíblia foi escrita para que possamos alimentar e viver a esperança no nosso Deus. Quando Paulo escreve na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 12, versículos 16 e 17, Paulo diz: ora, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, console os vossos corações e vos confirme em toda boa obra e em boa palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você nesse texto. Paulo diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, e Deus, o Pai Celestial, o nosso Pai, que nos amou e nos deu, o quê? Uma eterna consolação. E a esperança que nós temos é do Senhor, e nos deu o quê? Uma boa esperança. E essa esperança que Deus nos dá é pela graça. Para quê? Para consolar os nossos corações e nos confirmar em toda boa obra a boa palavra de Deus. A esperança verdadeira não é a expectativa de que algo possa acontecer, mas a certeza que Deus está cuidando, direcionando, e Deus nos dá a consolação dos dias melhores que haveremos de receber. Quando o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23, diz: guardemos firme a confissão de quê? Da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, e quem fez a promessa? O nosso Deus. Então o escritor diz: guardemos firmes a confissão da nossa esperança, que é Cristo Jesus, que morreu na cruz em nosso lugar, mas no terceiro dia ressuscitou, nos justificando junto ao Pai, e a ressurreição de Cristo nos traz esperança. Por isso, nesses dias, quando muitos estão sem esperança, quando nesses dias de pandemia e de dificuldades, isolamentos e de necessidades afetivas, emocionais, financeiras e tantas outras, precisamos saber que a nossa esperança vem do Senhor. A nossa esperança não está na nossa conta bancária. A nossa esperança não está nas pessoas. A nossa esperança não está nos políticos, embora precisamos eleger e escolher as pessoas certas, comprometidas com uma palavra também e com princípios morais e éticos. Mas devemos entender que a nossa esperança está em nosso Deus. Precisamos nos voltar para o Senhor e declarar: Senhor, a minha esperança está no Senhor. Por isso Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 13, diz: por isso, cingindo os vossos entendimentos, sede sóbrios e esperai inteiramente aonde e em quem? E esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Quando estamos em Jesus, essa graça nos revela o entendimento e uma vida sóbria da esperança, afirmando os nossos passos na rocha que é Jesus. Ainda Pedro, nessa primeira epístola, capítulo 1, versículos 22 e 21, Pedro diz assim: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual os ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé, vejam bem, que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Aonde está a nossa fé? E aonde está a nossa esperança, meus irmãos? Está em Deus. Sim, jamais sou corrompido, jamais coloco em xeque, jamais coloco a minha vida em comprometimentos outros, se a minha fé e a minha esperança está no Senhor. Virão as adversidades, virão as crises, as tempestades, mas se a minha esperança está em Deus, jamais serei abalado. E nesses dias, mais do que nunca, precisamos sim. Agora, como praticar e viver a esperança? Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 22 a 25, Paulo diz: porque sabemos que toda a criação,
a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Isto é, quando receberemos um corpo perfeito, quando estaremos diante do Senhor. Sabemos que a enfermidade pode alcançar o meu corpo. A idade pode fragilizar e deixá-lo cansado e vulnerável ainda mais às bactérias e aos vírus e tudo mais. Mas uma coisa jamais pode ser tirada do meu coração e da minha mente. E é isso que me dá alegria para continuar a viver e a ser bênção nesta vida. É que um dia receberei um novo corpo, um corpo incorruptível, e viverei na eternidade com o Senhor. A minha esperança não está firmada nas coisas perecíveis e transitórias desta vida. A minha esperança está firmada na eternidade e no corpo incorruptível e perfeito que receberei e viverei para todo sempre com o Senhor. O que é a vida, 60, 70, 80 anos, comparando com a eternidade, onde viveremos para sempre com o Senhor. Por isso não podemos comprometer a nossa eternidade com a transitoriedade. Não podemos deixar aquilo que é para sempre eterno pelas coisas efêmeras desta vida. Ao contrário, tudo o que eu fizer aqui, eu tenho que pensar na eternidade. Por isso o Senhor nos alerta para que não possamos juntar os nossos tesouros, isto é, colocar o nosso sentimento e o nosso coração nas coisas perecíveis, que o ladrão pode roubar ou a ferrugem pode corroer. Mas devemos sim guardar o nosso tesouro lá nos céus, onde nada disso pode acontecer e viveremos para sempre. Se uma enfermidade alcance o meu corpo, mas isso me permita viver a eternidade, que eu viva esta enfermidade. Se a ausência de recursos financeiros, mas isso me faz depender do Senhor, melhor é do que ter toda a fortuna, estar longe do Senhor e sem esperança. Por isso, destaco ainda, quando Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18, Paulo diz: por isso, não desanimamos, mas pelo contrário, diz Paulo, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. E Paulo continua dizendo de forma extraordinária, maravilhosa, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e fala ao meu coração e ao seu coração nesta noite. Diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação, vejam bem, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz o quê? Produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Porque na esperança fomos salvos. Vejam bem, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como pode esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A nossa esperança é a certeza absoluta de que estamos nas mãos do Senhor, que somos conduzidos pelo Senhor, que o Senhor já está no amanhã cuidando de nós. A nossa esperança é a certeza absoluta de que quando os nossos dias aqui findarem, viveremos para sempre na eternidade. Não é um pensamento otimista sobre o que pode acontecer amanhã, ou sobre algo de bom que pode nos vir, mas é a convicção absoluta, inquestionável, induvidável, de que o Senhor está cuidando de nós, que o nosso futuro está nas mãos do Senhor, que o nosso amanhã pertence ao Senhor e que a nossa eternidade será para sempre nos céus, porque o nosso nome já foi escrito no livro da vida.
Qual é a sua esperança? Qual é a sua esperança? E sabe, nós vamos concluir dizendo que nós somos felizes, mesmo diante das tribulações. Sabe por quê? Sou feliz com Jesus, meu Senhor, porque a nossa esperança está em Jesus, que morreu na cruz em nosso lugar. No terceiro dia ressuscitou e nos justificou diante do Pai. E Ele nos espera para vivermos para sempre com Ele. Sua esperança está no Senhor? Confie nele e viva com exuberância e alegria a sua vida nesta terra, sabendo que Deus está cuidando de você, que um dia estará para sempre com o Senhor nos céus. Que Deus nos abençoe. Amém, amém, Senhor. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo total.
Louvado seja o nosso Deus por esta palavra, pelas músicas cantadas, por aquilo que o Senhor falou aos nossos corações. Que a esperança que Cristo trouxe seja uma realidade na vida dos meus irmãos. Que possamos viver a nossa vida nesta terra, tendo a certeza que Deus, Senhor, está cuidando de nós. E que quando os nossos dias finarem, vamos ver para sempre com Ele na eternidade. Uma semana de paz, na graça do Senhor. Que o Senhor cuide dos meus queridos irmãos. Ó Pai, nós te agradecemos por essa noite, por este culto, pela Tua palavra, porque o Senhor um dia veio à nossa vida, perdoou os nossos pecados, e o Senhor nos justificou diante do Pai, do nosso Deus, e agora salvos estamos, e a alegria que temos, da certeza que vamos ver para sempre contigo nos céus. Senhor, nos dá sempre uma vida para te servir, para te amar, usando nossos talentos e dons para o Senhor, e que possamos sempre, sempre viver com obediência e fidelidade ao Senhor. Derrama sobre nós a Tua graça e a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo possam ser com todos que amam ao Senhor e estão espalhados na face da terra, agora bem como para todos sempre. Amém, amém. Deus os abençoe, uma boa semana. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.